Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, pessoal, estamos agora começando o nosso material novo. Vocês têm aqui no texto de Salmo 51, versículo 10. Né? Aqui o Salmo 51, versículo 10. Hoje ele é bem tranquilo, porque não preciso fazer o giro de versões. Não vai ser necessário fazer isso. Mas o Salmo 51, versículo 10, é o cumprimento da promessa que eu fiz durante o dia lá no grupo, né? Nós vamos hoje apresentar um versículo que provavelmente seja o checkmate para aqueles que têm uma teologia diferente. Será que esse texto aqui vai mostrar para a gente o que, de fato, a Bíblia revela sobre a teologia da salvação, a soteriologia, dando preferência à soteriologia calvinista? A gente vai ver hoje aqui, né? Vamos tratar disso aqui agora. Estão preparados? Preparados para terem, então, os seus conceitos e preconceitos caído na chão, né? Caído no chão. Muito bem, vamos lá. O Salmo 51, versículo 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O contexto você já conhece, né? Aqui esse texto se refere ao Davi, ao rei Davi, logo após o seu pecado, o Batseba, precisou então que Deus enviasse o profeta Natã. Natã em hebraico significa dádiva, presente. E ele recebeu um presente no colo, né? Uma profecia do profeta Natã, contando uma parábola, uma das parábolas do Antigo Testamento. E nessa história, Davi foi enquadrado. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele estava com o coração entorpecido. Mas assim que Natã fala para ele o que ele havia feito, demonstra, né, que ele foi descoberto, tudo que estava encoberto agora estava a olhos vistos, o rei estava nu, não é? Então agora não adiantava criar fake news, não adiantava criar cortinas de fumaça. E agora tudo estava nu e patente aos olhos de Deus. Então ele diz, né, na sua oração, no Salmo 51, é um texto que você conhece bem, né? Estamos apenas aqui no versículo 10, porque é a parte que nos interessa em termos de trabalhar, né, um conceito teológico bem interessante aqui. Mas o Salmo 51 inteiro é um grito de arrependimento que o rei Davi havia feito. E, provavelmente, depois desse salmo aqui, ele foi, então, classificado e conhecido como o homem, o rei segundo o coração de Deus, devido ao seu desejo sincero de agradar o Senhor e de se arrepender, tá? Davi não era perfeito, como nenhum homem de Deus era perfeito. Apenas Jesus foi perfeito. O restante, todos nós somos imperfeitos. Mas isso não quer dizer que eu vou me orgulhar da minha imperfeição. Isso não quer dizer que eu vou refastelar a minha miséria. Isso quer dizer, sim, que eu preciso ter tolerância quando eu próprio errar, me auto-perdoar também, né? Se houver um sentimento sincero de arrependimento, para não ficar me martirizando. Mas, ao mesmo tempo, também, isso quer dizer que eu preciso ter a certeza
de que Deus estará me perdoando se eu confessar o meu pecado para Deus. Bom, tratando agora aqui do sentimento de Davi, sentimento aberto, sincero, ele fala aqui com muita clareza o que estava acontecendo com ele, né? Veja o que ele diz no versículo 10, como a gente já leu: Cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que estava se passando com o coração de Davi? Eu vou até fazer o seguinte, antes de abrir naturalmente o hebraico, né? Antes de a gente chegar lá, deixa eu ler para você a Almeida Revista Atualizada, sem ainda o recurso do Strong, né? É bem parecido com o que estava na CE, né? Crê-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, tá? Aqui tem essa ideia de ser inabalável. Ainda quero abrir para vocês aqui a nova Almeida atualizada, com a versão muito boa. Crê-me, ó Deus, um coração puro renova dentro de mim um espírito inabalável que é igual a que não teve nenhuma alteração, né? Só para não deixar passar em branco, vamos trabalhar aqui com a versão NVI, que vocês gostam, né? Crê-me um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. É a mesma ideia, né? Ser estável, ser inabalável, ser, então, perfeitamente controlável, né? É o que ele pede. E para fechar com chave de ouro, a versão que vocês mais gostam, tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, das Testemunhas de Jeová. É a versão que o seminarista adora, né? Vocês não podem deixar de passar essa versão. Crê-me um coração puro, ó Altíssimo. Vocês vão ver que nada a ver aqui Altíssimo, né? Não é o que está no hebraico, tá? E põe dentro de mim um espírito novo, firme, né? Então, o espírito novo e firme tá ok, você vai ver que tem, é, tem sentido, né, com o texto hebraico, mas Altíssimo não, tá? Você vai ver já já agora no texto em hebraico. Vamos lá? Vamos para o texto hebraico. Primeiro, vamos ver aqui como está direto no hebraico, né? Muito bem, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, que às vezes modifica. No hebraico, modifica. E no hebraico, passa a ser o versículo 12. E aqui já vem uma lição importante para vocês, né? No livro de Salmos, a numeração dos versículos, muitas vezes, ela puxa um versículo ou dois para baixo, tá? Nesse caso aqui, puxou para baixo dois versículos. Isso acontece porque no hebraico, nos salmos em hebraico, aquele cabeçalho que diz Salmo de fulano de tal, Salmo de Davi, Salmo de filho de Corá, né? Esse cabeçalho que nas nossas Bíblias vem como subtítulo, no texto hebraico é o primeiro versículo. Então, isso vai puxando os versículos baixo para baixo, tá? Aqui, na Bíblia hebraica, é o versículo 12. Puxou dois versículos para baixo, portanto. Olha como está aqui, em hebraico. Lev, Tahor, Berá, Li, Elohim, Beruach, Nakon, Hadash, Pekirebi. Tá vendo? É Pekirebi, né? Então, você tem aqui toda uma descrição, e você já percebeu aqui que o texto que aparece em hebraico para a identificação de Deus é Elohim. Não é, portanto, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas errou feio aqui, porque o Altíssimo em hebraico é Elion, como aparece no Salmo 91, Elion. E não é o que aparece aqui, aqui é Elohim. Elohim é Deus, simplesmente Deus, como está normalmente nas Bíblias mais sérias, né? Então, a tradução do Novo Mundo errou aqui no Elohim, ela traduziu como Altíssimo, mas não é Elion que aparece, é Elohim. Mas o restante está de acordo, não tem nada muito exagerado, não. É só aqui que ela cometeu esse vacilo, sabe-se lá por quê, né? Porque o texto hebraico é muito claro em mostrar que é Elohim, tá? Mas temos aqui
o nosso segredo, né? Segredo aparece aqui no texto. Lev, palavra para coração, né? Tahor, puro, tá bom? Tem a ver com pureza moral. Verá, é o verbo parar. Verbo criar, é um verbo especial no hebraico, você já sabe disso. Estudamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, logo no começo das aulas. O verbo parar só admite Deus como sujeito da ação, tá? Então, esse verbo aqui é criar, e é só Deus que cria parar, tá? Você já sabe disso. Então, leve, tahor, coração puro, limpo, né? Coração puro, coração, cara, sincero, né? Verá, cria, li, para mim. Você já estudou as preposições inseparáveis, as preposições bequelê. Você já sabe que a preposição lê, junto com a terminação do sufixo do hirikiut, o hirikiut é para mim, é de primeira pessoa, né? E lê é para, que é a preposição de movimento. Então, um coração, aqui é um coração, né? Porque aqui não tem o artigo. Então, é um coração puro, tahor é puro. Verá ali, cria para mim. Elohim, aqui é o vocativo Elohim. É Elohim que vai criar. Ele que vai criar o quê? Coração puro, tá bom? Vai criar para Davi, porque Davi estava em estado de completo arrependimento, estava para baixo, ele estava down, porque ele havia pecado, e pecado feio. Era o pecado mais sério da vida de Davi. Ele estava no fundo do poço de suas emoções, tá? Lembra que nessa época aqui o Espírito Santo não habitava permanentemente no fiel. O Espírito Santo só passa a habitar depois de Cristo. Nesse período aqui, o Espírito Santo vinha, entrava na pessoa, agia, dava poder e depois saía, né? Por isso que depois, nesse mesmo salmo aqui, ele pede para Deus não retirar dele o Espírito Santo. No próximo versículo mesmo, né? Pede para não retirar o Espírito Santo. Até aparece aqui, ó. Veruach, Kadosh, Kadeshecha, El, Takar, Mimene, né? Não retire de mim, tá? O seu Espírito Santo. Por quê? Porque na época, de fato, o Espírito Santo vinha, agia e saía. Hoje ele habita permanentemente em nós, né? Veja o quanto de teologia a gente pode tirar de um salmo, né? De apenas 2 versículos aqui. Mas vamos continuar. Leve, Tahor, Perá, Li, Elohim. Ou seja, um coração puro, cria para mim, Elohim, ó Deus, né? Que é o vocativo. Veruach e um espírito, Nakon, reto, correto, reto. Hadash e novo, novo espírito reto. Pequirevi, tá bom? Renova-me. Hadash aqui tem a ver com novo ou renovar, né? Aqui funciona como verbo. Então, Hadash, Pequirevi, ou seja, esteja trazendo para mim esse espírito novo e Pequirevi inabalável, que não se abala, tá? E, ou seja, que seja permanente. Por quê? Porque ele havia pecado. Ele estava com o coração para baixo, estava down, né? O que, na verdade, ele pede aqui? Quando ele pede um coração puro, porque ele não podia mais dar isso para Deus. Ele pede que Deus dê a ele um coração puro, porque ele não conseguia mais produzir, certo? E quem vai criar é Deus. E pede um espírito reto, renovado e inabalável. O que ele está pedindo aqui é o que mais tarde Jesus disse: nascer de novo, a regeneração.
que Davi pede aqui nesse único versículo é que Deus esteja produzindo nele a regeneração. Percebe que toda a voz aqui verbal, ela é a voz de alguém que pede para Deus produzir nele a ação. Por que que ele pede? A gente vai estudar verbos ainda, a gente vai tratar da ação, é os troncos verbais do hebraico, né? E é que demonstra a ação causativa, ou seja, Deus produz uma ação que incide sobre mim, no caso aqui sobre o rei Davi, a ação de Deus de criar um espírito novo sobre Davi faz com que os efeitos do espírito novo sejam verificados em Davi. É uma ação causativa, tá? Então, o que você percebe aqui é Davi reconhecendo, por causa do seu estado emocional e espiritual, ele estava reconhecendo que para que ele fosse regenerado e, portanto, perdoado, precisava de uma força externa a si próprio. Porque o homem em estado de pecado não tem forças para sair sozinho do seu estado de pecado. Eu sempre costumo explicar essa parte da depravação total, que a doutrina calvinista ensina, né? A doutrina reformada calvinista ensina que o homem está espiritualmente deturpado totalmente, né? Ele tem uma depravação total, a ponto de não conseguir escolher Deus. E, na verdade, a vontade do homem foi tão comprometida com o pecado de Adão e Eva, que ele acabou herdando, que o homem não deseja naturalmente escolher Deus. Não é natural para o ser humano em estado de pecado escolher as coisas de Deus, porque vai contra a sua natureza carnal. E eu costumo usar aqui o exemplo do cracudo jogado lá na sarjeta. Ele fica tão fissurado pela droga que ele sequer consegue perceber que existe uma possibilidade de uma vida melhor e diferente do que aquela que ele está jogado ali na sarjeta. Ele só consegue enxergar a droga na frente dele, é o que traz a felicidade para ele. Aquela felicidade, entre aspas, né, momentânea. Ele precisa de uma força externa, uma mão externa estendida para ele, para que ele pegue a mão, saia da sarjeta e consiga forçar para poder resistir à fissura da droga. Então, aos poucos, se desintoxicar e, quem sabe, se for abençoado por Deus, tiver muita ajuda e muita força de vontade, conseguir sair do estado de prostração. É assim que a gente, do ponto de vista espiritual, a gente é como um cracudo jogado na sarjeta, entendeu? Sozinho a gente não consegue sair. Eu preciso que o Espírito Santo faça a sua primeira obra dentro do meu coração. Só depois é que eu terei condições, depois de regenerado pelo Espírito, de fato trazer uma resposta positiva para Deus, tanto no que diz respeito à salvação em si, quanto até mesmo para o perdão dos meus pecados diários, né, de modo geral. Entendeu? Então, eu quero ouvir de vocês aqui se vocês concordam com essa minha análise. Você já viu no hebraico, né? Crê em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Diga aí, diga aí, eu quero ouvir também a nossa arminiana aqui, ó. Se a Simone tem alguma palavra, quero ouvir alguém que queira também dizer alguma coisa. Ô, professor, Diga. só uma dúvida, assim, eu acho que o senhor me falou isso já lá atrás no presencial, mas eu não tenho certeza. O grego a gente sabe que é outro, né? Um grego morto, né? O hebraico, ele tem alguma semelhança? É o mesmo hebraico de hoje? É um hebraico diferente? Tem muita distinção da Bíblia pro que existe hoje, mais recente, ou algum Sim, antigo? tem.
tem diferença. O hebraico bíblico, ele é mais arcaico. O hebraico moderno, ou o Ivrit Hadash, ele é, ele tem palavras novas e tem também palavras diferentes e significados diferentes. Aqui está trabalhando o hebraico bíblico, tá legal? Nosso curso inteiro é Sim, hebraico sim, é só para poder bíblico. matar essa dúvida, para saber se tinha É. alguma semelhança, ou se, tipo assim, Não, se mudou totalmente a língua, ou se é, vamos não, dizer, o mesmo com alterações, é o né? Só para mesmo, poder saber isso. escuta, é o mesmo hebraico, é a mesma língua, tá? Só que o hebraico bíblico é o arcaico. É como o português de Sim, sim. Camões. O português de Entendi, Camões entendi. é o hebraico da Bíblia. O hebraico moderno é o português que falamos aqui no Brasil. É mais, Entendi, entendi. é mais atualizado, tá? Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Beleza, vamos lá. Quero ver vocês aí. Quero ver o comentário de vocês. Vamos começar aqui. Marcos Alves, ele é sempre o primeiro. Vai lá, Marcos. Shalom, diga aí. Shalom, shalom para todos. Na verdade, o texto só veio para mim reafirmar o que eu já crio, né? A incapacidade do homem por si só querer a Deus. Isso é bom que eu tenho mais uma base agora sólida, né? Uma base palpável para continuar Exegética. Agora tu tem base exegética exegética, até no Antigo Testamento, hein? positivo, sem a menor sombra de dúvida. Você que já é hipercalvinista, calvinista kamikaze, para você caiu igual uma luva, hein? Perfeitamente, perfeitamente. Supralapsariano. Supralapsariano, isso aí. Eu penso diferente, mas vamos seguir a vida. Vamos lá. Emerson, você tá na lista negra aqui, manda brasa. É, vou junto com o Marcos também. Para mim Então, é tranquilo essa questão da depravação kamikaze do homem, também. da Hipercalvinista dependência total kamikaze. de Deus. Já só deu mais uma base aí para mim. Beleza, então você agora pode sair da aula rodopiando e gritando aleluia. Kátia Flávia! Tá viva, Kátia Flávia? Eu tô vendo que você tá com o microfone aqui ligado. E aí, pode falar? Ligado não tô não, liguei agora. Kátia Flávia, manda brasa. Assim, eu não tinha pensado, né, nesse texto com essa visão, com essa conotação, porque para mim o texto falava só de arrependimento da prática do pecado, mas não para a salvação, né? Assim, ligando o contexto à salvação, entendeu? Mas assim, eu não sou nenhum extremo nem outro. Eu tenho alguns pontos que eu acredito que sejam coerentes de um pensamento e outros que também são coerentes, porque os dois estão na Bíblia. Mas eu acho que isso também acaba regendo um pouco a nossa vida cristã, né? Como a gente vai agir e vai eh, se portar diante das questões, né? Assim, no caso do que o senhor trouxe, foi até interessante, porque realmente só Deus para limpar o nosso coração, para nos tirar, né, daquela condição longe, pecaminosa, distante de Deus, para uma vida pura, um coração reto,
que é, né, o desejo que seria, né, o desejo de Deus para os seus filhos, né, viverem uma vida plena em Cristo. Então, eu nunca não pensava no texto nessa questão salvífica, mas só na questão do perdão do pecado, porque ele se arrepende, né? E a própria palavra diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, né? O próprio Davi, né, disse isso. Então, para mim foi uma novidade associar esse texto à questão de salvação, mas chega a ser coerente, assim, a visão que o senhor trouxe. Baixa é coerente, é exegética, né? Uma visão exegética, bíblica. Muito bem, Kátia Flávia, então você é calvinista Nutella, você é calvinista amarela, né? Beleza, tá certo também. Então Eu está sou junto. salvo em Cristo Jesus. Isso basta. Aleluia, aleluia, né? Muito bem. Vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu ver quem que eu vou chamar agora. Eu quero ouvir Edgar. Edgar, fica sempre em Eu, cima do muro. eu tinha que ter mais gente. Agora não dá pra ficar em cima do. O negócio Ah, que tá tudo para isso, um lado, Edgar? Você o vai negócio ficar em tá cima tudo do para um muro, lado, cara. o negócio tá tudo para um lado, não tem como nem pender para outro. Você vai ficar em cima do muro ou vai seguir o fluxo? Não, acho que é o fluxo é esse. Esse aí realmente diferente das outras 2 semanas que tinham tons assim mais. Sim, O tom exegético exigia um pouco mais, isso aí eu acho que está assim, bem razoável, né? tá Mas muito assim, o claro, não tá? foco. Você vê, mas o foco realmente que a gente acaba entendendo e olhando é sempre que a gente usa em todo momento e ouve, que é o tom do arrependimento, né? E a gente crê da mesma forma, todos nós, independentes da linha, crê que essa obra é uma obra que a gente demanda, precisa do Espírito Santo agindo, É, fazendo, então acho que para mim também está bem razoável também. Essa não deu nem para ficar do outro lado um pouquinho, calar aqui, não não deu nem deu, para. Não deu, essa essa, não deu. essa não deu. Essa você tem que ser calvinista agora, Essa eu né? tive que ceder. Não tem, não teve jeito. Eu Essa falei não que era teve. um soco no estômago, Não, cara. mentira. Eu disse que era um Depois do soco no colheita, estômago. Oi, vamos lá, vamos ver aqui quem. Só falta a Simone, né? Simone, só falta você. O que você me diz? Professor, olha só, eu sempre vi esse Olha, texto como sinal de arrependimento de Davi. Nunca sobre o lado de imoralidade, de pecado, assim, de impureza, de salvação. Nunca peguei para salvação ele, até porque estou aprendendo agora no original com o senhor. Então, para mim, eu vou fazer que nem a Flávia. Eu sou o que me basta é Jesus. É a salvação, é Deus. Eu não posso entrar dentro de um texto com o senhor que eu não conheço a fundo, entendeu? Aí eu entendi. não posso opinar. Então você deixou de ser arminiana para ser calviniana. Olha, tem alguns pontos que eu acredito do Ela é calvinismo. simpatizante, professor. A Oi? minha amiga é simpatizante, mas ela continua arminiana, né, amiga É Simone? Eu te simpatizante? amo, Flávia, você me entende. Kátia Flávia é calviniana, está fazendo discípula, né? Está fazendo a Simone agora ser calviniana também, não é, né, Simone? Eu virei advogada de algumas pessoas da turma. A advogada fiel. É isso Obrigada, aí. Flavinha. Então Kátia Flávia ficou advogada fiel, né? Então tá bom. Esse é o versículo, ó. Se você observar aqui, ó, voltando aqui um pouquinho lá para cima, né? Ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Logo no primeiro versículo é Deus que faz tudo, ó. Deus é que apaga as transgressões. É tudo Deus agindo, ó. E o salmista recebendo a ação. Lava-me completamente, purifica-me, porque eu conheço o que Davi faz é conhecer o erro dele, tá vendo? O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequena, eis que a iniquidade foi formado
Aqui tem um detalhe interpretativo também, que eu não vou falar porque é da treta, mas tem um detalhe aqui que pode ser, indica alguma coisa que vocês não estão preparados para ouvir ainda, tá? Versículo 6, eis que amas a verdade. Agora, versículo 7, ó, novamente. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Tá vendo? É sempre Deus agindo. O salmista era só passivo, recebendo passivamente. Faz-me ouvir júbilo e alegria, esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Aí o versículo, cria em mim, versículo 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vendo, ó, tudo a voz, da voz passiva para o salmista. Aí, ó, e quem pratica a ação é Deus, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Mas, sustém-me. professor, Tá, diga aí. quando ele diz não retires de mim o teu Espírito Santo, ele está acreditando que ele pode perder a salvação, né? Então ele está orando de acordo com aquilo que ele entendia, não? Porque se, assim, tudo bem, o Espírito Santo Não, não ficava não, direto na senhora. pessoa, então falou que Por, pousava certo por um, tempo, ó, tudo bem. Mas por um por que motivo, ele fala isso? o motivo é muito simples. Te amo, Prepare-se. amiga! Não, você se liga. O motivo é muito simples. Por desconhecimento de como Deus agia, é que o povo confunde isso. O motivo é muito simples. Na época do salmista, no Antigo Testamento, de modo geral, não se tinha a noção de salvação espiritual. Quando ele pede salvação, é livramento de problemas do dia a dia. E quando ele pede, renova em mim o espírito reto, o que está na cabeça dele é a regeneração do coração dele, do espírito dele. Mas não quer dizer que ele tinha essa esperança de ir para o céu. Essa esperança não existia no Antigo Testamento. A esperança que existia é de ressurreição para uma vida, essa sim, que não tem fim, vida eterna, após a ressurreição. Mas tudo aplicado aqui na Terra. Entendeu? Então, não tem nada a ver com essa ideia de que, eu tenho fé de que vou ser salvo e vou para o céu. Não, não era essa esperança no Antigo Testamento. Isso foi uma revelação posterior que veio propriamente em Jesus Cristo. Entendeu? Entendeu, Kátia Flávia? Entendi, mas o senhor acabou de dizer que eles não tinham a visão de salvação, e como é que eu trouxe Tenho. o texto com relação à salvação, aplicado à salvação? Esse é o texto que nós usamos hoje para compor o mosaico do que já temos no Novo Testamento revelado. Com outros versículos também, a gente compõe o mosaico para entender o que a Bíblia fala, de modo geral, o Antigo e o Novo Testamento, sobre a salvação. Aqui é uma construção teológica, já contando com o Novo Testamento, entendeu? Aqui no Salmo 51, já dando os indícios do que mais tarde vem a construção teológica do que o próprio Jesus ensinou, que é o novo nascimento, a regeneração para a salvação. Mas no contexto do Antigo Testamento, a ideia limitada de Davi era ainda pensando nas coisas aqui da terra, entendeu? Então, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, quando se refere à salvação, é livramento de perigos, de situações do dia a dia, entendeu? Pastor, Diga. e nesse contexto, quando a gente está fazendo essa análise dessa exegese, a gente está se pautando naquilo que a gente tem acesso. E o que a gente tem acesso é uma expressão de um judeu que tinha muito cuidado com a questão dos verbetes da palavra criação, de usar essa questão do bará, do que era o criar especificamente vindo de Deus, mostrando para Deus a sua total incapacidade humana de se restabelecer com ele. Então, para além do conceito de salvação naquele momento ou não, ele estava expressando da alma dele o seguinte: olha Deus, o homem segundo o coração de Deus, na Bíblia falando do Senhor,
eu, por mim, eu não estou conseguindo criar em mim, reconectar em mim com o Senhor. Eu preciso que o Senhor, aí, invocando lá o Pará, que o Senhor produza isso em mim, porque de mim há uma total capacidade disso no momento. Isso aí, não é? Reconhecimento de uma situação de regeneração. Ele precisava ter o coração limpo, regenerado. Ele não tinha a dimensão do que era a salvação na época, não tinha essa dimensão, né? Mas ele mesmo, sem entender plenamente, o que ele pede? Regeneração no seu próprio coração. Entendeu? Muito bem. Então, temos aqui mistério revelado, temos aqui o soco no estômago verdado para aqueles que defendem a participação, não é? Participação humana, partiu do ser humano para a salvação, né? Sempre parte de Deus. O resto é intriga da oposição, né? Se não parte de Deus, então o resto é coisa inventada por seminaristas.